Fala, meus queridos, beleza? Tudo bem com vocês? Tudo certo? Todo mundo se cuidando aí, na paz? Beleza? Professor Rodolfo aqui na área, diretamente do Instituto Rodolfão, e hoje a gente vai fazer a nossa última aula sobre os gêneros textuais, tá certo? A gente vem aí num percurso de aulas sobre este tema. Na primeira aula falamos o que são os gêneros textuais, né? Como eles surgem, a questão da historicidade dos gêneros. Falamos da relação entre o gênero textual e a tipologia textual, a importância de não confundir esses conceitos. Falamos sobre as características que definem o gênero, a estrutura, o estilo e o tema, o tipo de assunto de que pode tratar o gênero. E falamos também sobre a questão do propósito comunicativo, de como é importante perceber o objetivo do texto e a relação que há entre esse objetivo e as características que o gênero textual possui. Tá certo? Hoje, para encerrar a nossa sequência de aulas sobre gêneros textuais, nós vamos falar sobre a subversão ao gênero, vamos falar sobre a intergenericidade, tá certo? Como se trata de uma aula de fechamento, de uma aula para encerrar o assunto, eu resolvi trazer aqui uns conceitos que a gente trabalhou aí ao longo dessas aulas, para a gente poder reforçá-los e não nos confundir aí quando a gente tiver que fazer alguma questão sobre esse assunto. Turma, então, gênero textual é a maneira específica pela qual se dá a comunicação. Para cada situação humana de comunicação, há um gênero textual correspondente. Eu, neste momento, estou fazendo o gênero textual aula expositiva. Estou explicando conteúdos acadêmicos para vocês, tá certo? Então, gênero textual é a maneira específica pela qual se dá a comunicação. Tipologia textual é a maneira pela qual o texto se desenvolve, certo? Então, definir a tipologia é apenas definir se o texto tem um narrador que apresenta fatos situados no tempo, se tem uma pessoa que emite informações e ou opiniões sobre um assunto, se tem alguém que descreve algo ou alguém, ou se há instruções sendo dadas ao leitor. Isso é de verificar a tipologia. Gênero textual é uma questão muito mais específica. Textos que dão instruções para o leitor têm tipologia injuntiva, mas ele pode ser uma receita culinária, uma receita médica, um tutorial, um manual de instruções. Estas nomenclaturas mais específicas são os gêneros textuais, tá certo? Domínio discursivo é a área da atividade humana, a área do conhecimento que está envolvida naquele texto, beleza? Então, quando a gente fala em texto jornalístico, a gente está falando sobre a natureza discursiva do gênero. Quando a gente fala em texto informativo, quando a gente fala em texto instrucional, a gente está falando em domínio discursivo. Então, você não pode jamais responder quando a pergunta é qual é o gênero textual, falar jornalístico. Jornalístico não é o gênero textual, é a esfera, é o domínio discursivo em que se insere aquele texto. E por fim, o suporte textual, que é o meio pelo qual o texto é veiculado. Rede social é um suporte textual. Por lá nós veiculamos diferentes gêneros. Jornal é um suporte textual. Por meio dele nós veiculamos inúmeros gêneros. Então, gênero textual, tipologia textual, domínio discursivo e suporte textual são temas, são tópicos relacionados, entretanto, cada um diz respeito a uma especificidade no estudo do nosso tema. Beleza? Queridos, nas aulas anteriores, nós falamos das características definidoras do gênero. Composição, que é a forma, a estrutura do gênero. Conteúdo, que é o tema, o tipo de assunto de que o gênero trata. E o estilo, que é a linguagem que o gênero possui. E aí nós falamos sobre como essas características são definidas em função do propósito comunicativo, do objetivo do texto. Analisamos exemplos, vimos características e agora nós vamos falar sobre a intergenericidade. O que é isso? Jovens, intergenericidade é quando o autor do texto mistura gêneros textuais. Ele subverte as características de um gênero para explorar aquilo de maneira criativa, de maneira original. Tá certo? Então, quando você perceber que um texto misturou gêneros textuais, por exemplo, eu simulo que estou fazendo uma receita culinária, mas os ingredientes são elementos abstratos. Felicidade, amor, paz. E aí na hora de misturar os ingredientes, eu dou orientações sobre como ter uma vida saudável, alegre, feliz, enfim. Isso é subverter o gênero textual. Eu parti do gênero textual receita culinária
para produzir um texto de natureza mais poética, tá certo? Turma, um tipo de questão que pode aparecer aí no vestibular, no Enem especialmente, é a verificação de que gênero textual predominou. Turma, para você definir se o texto que simulou uma receita culinária, mas ele incluiu elementos poéticos, você vai avaliar a função social do texto, certo? Essa receita a que eu me referi, que simulou uma receita culinária, mas que incluiu elementos mais subjetivos, mais poéticos. O objetivo era efetivamente ensinar como preparar um prato ou era promover uma reflexão ali, uma sensibilização estética? Certamente a sensibilização estética. Então, o autor valeu-se da receita para produzir um texto de natureza poética, tá certo? É interessante você ser capaz de ter essa percepção aí e você sempre vai considerar a função social do gênero, beleza? Ó, isso aqui é uma letra de canção do Arnaldo Antunes, que a gente pode chamar de poema. A gente está tratando do texto escrito apenas, em que ele mistura o texto poético, o poema, e o gênero textual lista, que são itens que a gente escreve que devem ser cumpridos, certo? Lista de supermercado, lista de desejos, enfim. Vamos dar uma olhadinha aqui. Num dia. 1. Sujar o pé de areia para depois lavar na água. 2. Esperar o vagalume piscar outra vez. 3. Ouvir a onda mais distante por trás da mais próxima. 4. Não esperar nada acontecer. 5. Se chover, tomar chuva. 6. Caminhar. 7. Sentir o sabor do que comer. 8. Ser gentil com qualquer pessoa. 9. Barbear-se no final do dia. 10. Ao se deitar para dormir, dormir. Arnaldo Antunes. Queridos, repara que aqui a gente tem a estrutura da lista, né? Os números, o verbo no infinitivo. Então a gente tem características do gênero textual lista. Mas os itens a serem cumpridos não são necessariamente algo que o indivíduo deve fazer, deve inserir ali numa rotina, deve cumprir. Por exemplo, quando eu falo assim, sentir o sabor do que comer, quando eu falo se chover, tomar chuva, não esperar nada acontecer. Repara que os itens dessa lista estão relacionados a gente ajustar o nosso ritmo de vida a um modo em que a gente consiga perceber as coisas, experienciar as coisas, não fazer tudo atropeladamente, vivendo de maneira maquinal, apenas cumprindo obrigações, tá certo? Então, o gênero textual lista tem como função social apresentar itens que devem ser cumpridos. O gênero textual poema tem como função social promover uma sensibilização, promover aí uma percepção estética de algo. Qual é a função social desse texto? É apresentar itens que efetivamente devem ser cumpridos ou promover uma sensibilização estética? Queridos, como você deve ter concluído na sua casa, o objetivo desse texto é promover essa sensibilização, essa reflexão. Então a gente vai dizer que aqui tem um poema que lançou mão do gênero textual lista para promover a sua função social. Beleza? Houve aqui a intergenericidade, o autor se valeu de um gênero textual, da lista, para produzir o seu poema, que foi musicado, então, uma letra de canção que a gente tem aqui. Beleza? Queridos, então, para finalizar as nossas aulas sobre gêneros textuais, a possibilidade da subversão ao gênero, a hibridização de gêneros, um gênero lançar mão de características de outro para promover o seu objetivo. Tá certo? Queridos, então finalizamos as nossas aulas sobre gêneros textuais. Espero que vocês tenham compreendido aí os conceitos. Tema essencial pensando em Enem, beleza? E é isso. Queridos, tempos de quarentena mais do que nunca. Vai no slide do Rodolfão. Beijo, tchau, tchau.